Eu sou o Cauê, eu sou doutorando do programa de farmacologia, e é legal a gente lembrar que, antes de mais nada, o foco dessa aula, né, ele é voltado aí para a farmacologia do esporte, que é o que está sendo tratado aí na matéria de vocês. E, mais especificamente, hoje aí, eu trouxe... A gente vai falar, né, sobre os esteroides anabolizantes. Eu fiz um mix aí dos anabolizantes mais utilizados e que eu acredito sejam os de maior interesse para vocês, e vou tentar trazer nessa contextualização da questão de proibição, melhora de performance, como é feito esse uso, né, desses hormônios, dos principais, pelo menos. E eu acho que, antes de mais nada, a gente não pode falar de hormônio, né, sem antes lembrar o que são os hormônios, né, e de forma aí bem resumida, eles são mensageiros, né, acho que a imagem aí já representa bem o papel dos hormônios. Eles são mensageiros que circulam aí nos líquidos corporais, né, e eles produzem alguns efeitos específicos em células que vão estar longe, né, do ponto de liberação. E aí eles vão regular armazenamento, produção, o gasto de energia, né, e eles são importantes aí na adaptação a novos ambientes, né, crescimento e desenvolvimento, principalmente do sistema reprodutor. E como eu falei, acho que a figura está representando bem aí, né, o papel dos hormônios. Ele é o cara que está no meio do pipoco todo ali, tentando levar uma mensagem importante para deixar tudo funcionando bem redondinho ali. E a ação desses hormônios, né, eles ocorrem em diversos receptores, a gente vai ver ao longo da aula, e já levando em conta essa questão, né, desses diversas formas de agir aí, nós podemos dividir os hormônios em receptores, em hormônios, né, que atuam predominantemente ali nos receptores nucleares. Eu vou estar dando uma olhadinha para o lado aqui, porque eu estou com um segundo monitor. Então, nós temos os hormônios que atuam predominantemente ali nos receptores nucleares, que vão aí modular a transcrição da célula-alvo. E aí temos como exemplos os esteroides, os hormônios tireoidianos, a vitamina D, e temos também aqueles hormônios, né, que vão atuar ali por meio dos receptores de membrana, que vão exercer ali efeitos rápidos, né, sobre via de transdução de sinais, e como exemplos, os hormônios peptídicos e os constituídos ali de aminoácidos. Hoje, né, o nosso foco está no grupo dos hormônios que atuam predominantemente ali nos receptores nucleares, para modular ali a transcrição, né, nas células-alvo, como eu falei, e mais especificamente, como eu já falei lá no comecinho da aula, né, os esteroides anabolizantes. E aí, quando eu falo, né, de esteroide, quando eu falo anabolizante, eu estou considerando a testosterona e os compostos sintéticos ali, que são derivados, né, desse hormônio masculino. E os dois principais efeitos, que eu acredito que já seja de conhecimento aí de vocês, é o efeito anabolizante, né, que está relacionado aí com o aumento da força muscular, o ganho de força, e o efeito androgênico, né, que é relacionado aí com o desenvolvimento das características sexuais masculinas, né, crescimento de pelo, engrossamento da voz, a barba. Então, isso está mais relacionado com o efeito androgênico. Então, a testosterona, né, ela é secretada pelos testículos, pela suprarrenal, pelos ovários, pela placenta, e ela é sintetizada a partir do colesterol, né, através ali de uma série de passos dentro das células secretoras. E o estímulo para formar a testosterona, ele vem inicialmente ali a partir do hipotálamo, né, que é uma área do cérebro onde a gente desenvolve ali vários hormônios que se relacionam ali com a função de outras glândulas. E aí o hipotálamo, ele libera a gonadotrofina, que é enviada para a pituitária, que está destacada aqui também, pelo sistema porta. E aí, uma vez que a gonadotrofina, ela chega, né, ela é entregue, ela faz com que
a pituitária que produza o hormônio luteinizante, né, que é liberado na corrente sanguínea. E aí, em seguida, ele é transportado aqui para o testículo, né, e as células de Leydig vão formar testosterona a partir do colesterol armazenado. E o folículo estimulante aqui, né, que está destacado também na figura, ele é responsável pela ativação da espermatogênese. Então, a testosterona ela é transportada por proteínas plasmáticas, acredito, né, que vocês viram isso lá na introdução da farmaco, e ela, cerca ali de 1 a 3% do total, né, dela, que está ali circulante no sangue, é capaz de interagir com os receptores no tecido-alvo, né? Então, a gente tem que lembrar que quem está agindo é sempre a fração livre e não a que está ligada à proteína sendo transportada. E aí existe um mecanismo, né, de alimentação ali, de retroalimentação, para que a pituitária, que controla, né, a síntese desse hormônio. Então, esse mecanismo ali é controlado pelo nível de testosterona no sangue. Então, se eu tiver uma taxa alta de testosterona no sangue, o luteinizante, né, ele é reduzido ali e a produção pode ser até totalmente inibida. Então, esse mecanismo aí, ele tem o objetivo de manter a taxa de testosterona ali em equilíbrio. E quando esse nível no sangue cai, né, vai ocorrer o inverso. Então, a secreção da pituitária é aumentada para restaurar esse equilíbrio do hormônio. Então, como eu falei lá no começo, a testosterona ela é importante, né, no desenvolvimento da diferenciação sexual, no desenvolvimento da genitália externa ali antes do nascimento. E esses são, né, como a gente comentou, os efeitos androgênicos. Então, o crescimento do pênis, né, o espessamento das cordas vocais, aumento da libido, secreção de glândulas sebáceas, o aparecimento de pelos no corpo, na face, como eu comentei, ali principalmente na puberdade. E ali ainda na puberdade, né, ela vai ser bem importante no crescimento, no alongamento dos ossos, principalmente os longos, e também no fechamento das epífises, né, que são as extremidades desses ossos. A gente vai falar sobre o uso na adolescência, principalmente, dos hormônios, e esse ponto vai ser bem importante. E o outro efeito importante aí, né, do aumento da testosterona, que eu acredito que seja o de maior interesse de vocês e de quem usa também, é o aumento, né, o anabolismo, o aumento da massa muscular, o crescimento muscular produzido, que é o ponto-chave da nossa aula de hoje. Então, a gente não vai falar muito sobre a questão do uso comum, né, o uso clínico comum em si, mas é importante a gente saber as condições onde o uso da testosterona e os derivados, né, é permitido aí, é aprovado em questão, aqui eu coloquei o FDA, né, então os esteroides, eles não servem somente, né, para ficar monstrão ali, para ficar grande, eles têm uma utilidade clínica, né, e eu destaquei aqui o tratamento da sarcopenia, que é a perda muscular ali pelo envelhecimento, no tratamento do câncer, do hipogonadismo, né, que é a condição onde a produção de testosterona está diminuída, então faz a reposição dela. Na osteoporose também, né, que é a diminuição da densidade óssea, nós temos o uso permitido. E nas distrofias musculares em geral, né, para complementar esse hormônio. Então, a testosterona ela é capaz de promover ali, né, esse crescimento muscular e também a queda da taxa de gordura. Ela é bastante lipossolúvel, né, e ela entra na célula ali justamente de forma fácil por essa característica, e ela se liga no receptor androgênico, né, o AR, está dentro do citoplasma aqui. E aí esse complexo, né, a testosterona e o receptor AR, eles vão adentrar o núcleo e vão se ligar na zona GRE, né, que é promotora ali de DNA, e que é responsável pela transcrição e pela tradução ali, né. E aí esse processo vai fazer com que as células musculares eles aumentem a quantidade ali, né,
de actina e miosina, que são as proteínas contráteis, que são responsáveis pela formação do músculo. Então, vai bloquear também os efeitos catabólicos. De forma, né, mais completa, então, a testosterona, aqui representada por T, ela vai entrar, né, na célula e ela vai ser convertida em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. E aí, após essa ligação, né, como eu falei, do esteroide no receptor, ela vai sofrer essa alteração conformacional, e aí vai ocorrer a fosforilação, né, antes ou depois ali da ligação, e o receptor, ele se adentra, né, se transloca ali para o núcleo, onde vai ocorrer essa dimerização, essa ligação com o DNA, e vai fazer o recrutamento ali de coativadores. E como eu falei, os genes alvos, né, são os transcritos e traduzidos ali em proteínas que vão ser responsáveis pelo crescimento. Em resumo, né, o controle disso tudo, então, só para a gente fixar bem, ele vai acontecer por meio dessa sinalização, né, o cérebro vai enviar sinais ali para os testículos para produzir a testosterona, né, ou no caso contrário, para inibir essa produção. Os testículos, eles vão produzir e secretar para o sangue, e já na corrente sanguínea ali, a gente tem que lembrar que esses, já falando do uso de esteroides, né, dos anabolizantes, eles vão agir igual a testosterona natural. Então, a gente já pode pensar, imaginar, né, que quando tem toda essa testosterona, a natural, mais o que é usado, né, a sintética, toda ela vai se ligar ali e promover o crescimento também, né, em todas as células musculares, e mais outros efeitos, né, que a gente vai comentar ao longo da aula. E o cérebro, né, como eu falei, ele detecta essa quantidade ali no sangue pelo sistema de feedback, e ele vai regular essa quantidade produzida. E ponto importante aqui, né, galerinha, eu acho que quando esse paciente, né, esse atleta, esse usuário, não sei como vocês chamam aí, tá usando anabolizante e passa ali da conta, né, esse sistema que a gente tem no organismo, o corpo simplesmente vai parar de produzir a testosterona natural, porque ele já detecta ali, né, essa quantidade suficiente de hormônio, e por isso toda essa questão, né, já pulando lá na frente, mas dando um ponto importante, por isso toda essa questão de uso em forma de ciclos, né, de uso de alguns outros fármacos adjuvantes ali no processo de uso, de tratamento com esses esteroides. E aí esses efeitos adversos, né, eles estão ligados ali, como eu já falei no começo, em sua maioria ali, aos efeitos androgênicos e não os anabólicos. Então, quem usa busca sempre a questão dos efeitos anabólicos, e quanto mais androgênico, né, claro que na maioria dos usos, quanto mais androgênico, pior, né, para esse paciente que busca esse crescimento de massa muscular e aumento de força. A notícia ruim de tudo isso, né, é que a gente ainda não tem nenhum esteroide desenvolvido que apresenta somente esses efeitos anabólicos, né, não tem como utilizar ali e escolher o que você quer. Então, a gente tem que considerar, além dos anabólicos, também os demais efeitos. E esses andrógenos, né, eles exercem o efeito deles ali por receptores que estão no trato reprodutivo, como a gente viu, mas também em muitos tecidos não reprodutivos. Então, assim como não dá para eu escolher só um efeito, também não dá para eu escolher só um local de ação ainda, né? E algumas ações, né, desses andrógenos, elas são modificadas por enzimas locais. Ali, além da 5-alfa-redutase que eu comentei com vocês, nós temos também a aromatase, tá? Que é outro enzima, outro ponto muito importante, porque a testosterona, assim como alguns outros androgênicos aí, sintéticos, né, ela está sujeita a um processo que a gente chama de aromatização, né, que vai ser ali a transformação da molécula esteroide em estrógeno, em estrona, né, por meio da ação dessa aromatase. E essa enzima, ela catalisa a transformação da testosterona
em estrógeno de forma irreversível. E como a gente sabe, né, o estrógeno ele é um hormônio feminino. Então, aqui a gente já pode entender também alguns pontos, né, alguns dos efeitos indesejáveis que o uso dos anabolizantes pode trazer, né, destacando entre eles aqui a ginecomastia, né, que é o crescimento de seios. Então, o efeito, né, gente, de altas doses aí desses andrógenos é difícil a gente prever, né, de organismo para organismo como vai ser, mas a gente tem alguns efeitos, né, gerais, assim. Então, os efeitos dessas doses altas aí na função cardíaca, a gente ainda tem como incerto, mas a gente tem vários relatos de casos aí que descrevem morte súbita, né, de atletas jovens que não tinham uma doença cardíaca, né, diagnosticada ou já conhecida, mas que estavam tomando andrógenos e vieram aí a óbito, né, e na autópsia ali foi encontrada miocardite, hipertrofia cardíaca. Então, temos sim alguns casos, alguns relatos de casos na literatura que descrevem isso. O uso desses esteroides também ele diminui o HDL, né, que é o colesterol bom, vamos dizer assim, de forma bem, bem resumidona, e ele aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, que é o responsável ali, né, pela formação de placa de ateroma, e os pacientes, então, eles estão mais sujeitos ali a desenvolver a dislipidemia. A testosterona, ela também estimula a eritropoiese, né? Então, ela aumenta a hemoglobina, hematócrito de maneira dose dependente e pode haver, né, alteração aí na coagulação do sangue. E a gente tem também um efeito, né, adverso pelo uso desses hormônios, que é a retenção de água, tá? A retenção de líquido. Então, o nosso paciente, o nosso atleta, o nosso usuário, ele pode, além de tudo isso, também desenvolver hipertensão aí, por esse aumento, né, da retenção de líquido causado pela redução de testosterona. Nós temos também relatos de casos, né, que descrevem infecções aí pela injeção de anabolizantes, então, incluindo abscesso ali no local da injeção, artrite séptica, hepatite B, hepatite C, infecção pelo HIV, principalmente ali, né, pelo uso incorreto de agulhas para aplicação. Então, é comum, acredito que muita gente já tenha visto reutilização de agulhas. Sei que já a gente bate muito nessa tecla, mas rola compartilhamento de agulhas, então é um ponto bem importante aí quando a gente fala de uso de anabolizantes. O risco de ruptura de tendão também é um efeito adverso, né, porque mais comum aí no tríceps, no bíceps, né, principalmente em levantadores de peso. É comum porque o crescimento, né, do músculo ali, ele é acelerado e em vários casos, né, o tendão não acompanha tudo isso, a força é aumentada ali de forma bruta mesmo e o tendão acaba sendo rompido. No sistema nervoso central, né, nós temos os transtornos de humor, né, chegando ali casos de aumento de agressividade, violência, insônia e dependência também pode ser comum em alguns usuários. Quando a gente fala no geral ali do sistema reprodutor masculino, né, o hipogonadismo, a ginecomastia que eu já comentei, a acne, né, pelo aumento ali das glândulas sebáceas, o fechamento epifisário prematuro, né, que é aquilo que eu falei do ponto importante da gente lembrar da questão óssea. Então, o uso de anabolizantes durante a puberdade praticamente interrompe ali o crescimento ósseo do usuário, do atleta, do paciente. O risco aumentado de câncer de próstata, impotência sexual e esterilidade, que acredito que sejam aí os efeitos adversos mais conhecidos, né, por todo mundo que já ouviu falar, pelo menos um pouquinho aí sobre o uso de anabolizantes.
No sistema reprodutor feminino, né, nas mulheres, o aparecimento de acne é comum, a virilização, né, também é um ponto muito perceptível, né, o hirsutismo, que é o crescimento de pelos, a voz grave, clitoromegalia, tá? Ali a menstruação fica irregular, porque a gente está falando de uma regulação hormonal. Então, tudo que a gente mexe ali dentro do nosso paciente, com certeza vai abalar o organismo inteiro com relação ao controle hormonal em geral. Com relação a efeitos adversos hepáticos, né, pessoal, também acho que é bem comum a gente ouvir falar o dano que o uso de anabolizantes causa ali no fígado. Nós temos a colestase, né, que é o fluxo da bile ali diminuído, que gera problemas de metabolização, né, a peliose hepática, que é o aparecimento de cistos, e até neoplasias hepáticas causadas aí pelo uso, pelo abuso desses esteroides. Para falar do uso deles no esporte, né, eu separei aqui uma timeline, eu sou um maluco das timelines, gosto muito de representar assim, para a gente ver, né, o caminho do uso, ver a evolução de tudo isso. Então, nós tivemos lá em 1935 a síntese da testosterona, né, por Ruzicka e Waldstein. Em 39, já foi sugerido ali, né, que esses hormônios poderiam aumentar esse desempenho, principalmente para atletas, né. Em 45, nós temos um marco aí com uma publicação que foi importante na época, né, falando sobre o uso aí desse hormônio. Em 1950, o uso já estava ali, né, principalmente nos Estados Unidos, o uso já estava em alta dessas preparações de testosterona. Em 54, nós já tivemos registros ali do uso desses hormônios, né, do abuso aí desses hormônios para aumentar o desempenho atlético já em campeonatos, né, então eram atletas russos que já estavam utilizando, então nem vou entrar na questão da polêmica do uso de anabolizantes pela Rússia, mas eu quis colocar nessa timeline para a gente ver que é algo que não é de agora, vem de muito tempo, né? Então, esse registro foi lá em Viena, na Áustria. Em 56, né, o laboratório CIBA, ele criou já o Dianabol, então já era comercializado. Em 64, nas Olimpíadas lá de Tóquio, no Japão, nós já tivemos, né, esses esteroides anabolizantes usados em ampla escala. Em 72, nós temos o registro do Mister América, tá, na competição, onde 99% dos atletas ali do Mister América já estavam fazendo uso, né, desses esteroides. E só em 1976 nós tivemos, né, o início aí do controle de doping, né, nas Olimpíadas, tá? Aqui foi na Olimpíada de Montreal. Então, durante todo esse tempo, o uso foi, né, de certa forma, experimental, sem acompanhamento, sem uma fiscalização. E hoje a gente sabe, né, o quanto essa regulação, de certa forma, né, é levada à risca nas competições. Para ter uma competição limpa, né, ter um jogo limpo ali, né, como está destacado, entre os atletas. Então, hoje a regulação ela é feita por meio de agências, né, que publicam essa lista proibida. Então, essa lista aí é uma tradução da WADA, né, ela é um padrão internacional e é obrigatório ali, né, em todo o mundo, né, por parte dos programas aí mundiais de antidopagem. Ela é atualizada anualmente, né, depois dali de um processo de consulta com profissionais especializados, e ela todo ano, a partir do dia 1º de janeiro, ela está valendo. Então, quem tiver interesse, quem trabalhar nessa área, tem que ficar ligado sempre à atualização dessa lista. E nessa lista aí, a gente vai encontrar, né, algumas terminologias referentes aí aos esteroides, né? Então, nós temos anabolizantes que são proibidos aí em competição, né, que eles são
sujeito a um período diferente ali, aprovado pela Agência Mundial de Antidopagem, e é específico ali para algum esporte, né? Quando ele é o período de competição, né, que eles consideram, aí é importante a gente falar, ele começa ali um pouco antes do dia em si da competição. Então, ali até 11h59 do dia anterior, né, já é pré-competição. E aí, esse uso, né, essa fiscalização vai até o final da competição e todo o processo de coleta das amostras. Os proibidos a qualquer tempo, né, que são proibidos aí dentro da competição, fora da competição, conforme o Código Mundial, e as substâncias de abuso, que eu acho que o nome já deixa bem claro, né, o que são. Então, são aquelas substâncias que são frequentemente utilizadas aí, né, de forma abusiva, não só no contexto do esporte, mas também fora dele, né, cocaína, heroína e outras drogas. E aí eu trouxe para vocês alguns dos anabolizantes mais utilizados para a gente falar sobre as características, pontos importantes que a gente tem que falar, deixar claro aqui, né, relacionados à questão do anabolismo e dos efeitos indesejáveis, né, de ser mais androgênico ou menos. Então, o Dianabol, que eu comentei, antigão lá, se não me engano, acho que nem é fabricado, nem é comercializado mais. Ele é via oral, né? Ele tem uma característica hepatotóxica muito alta, ele é altamente androgênico, traz ali para o usuário, né, uma alta retenção de líquido. Como eu falei, isso pode ocasionar uma hipertensão no nosso paciente. O aumento da glândula sebáceas dele, né, é bem elevado, então o paciente vai apresentar acne e desenvolvimento de ginecomastia, justamente pelo seu efeito androgênico ser muito elevado. A oxandrolona, que é o Anavar, né, é o queridinho das mulheres aí, ele foi designado aí como uma droga eficaz, né, para estimular o crescimento em crianças. O efeito androgênico dele, né, é moderado, então por isso que as mulheres, né, gostam ou preferem utilizar. Ele é via oral também, porém um dos efeitos comuns dele é desenvolver dor, né, no trato gastrointestinal. A nandrolona, né, que é a DECA, bem conhecida aí, ela tem administração intramuscular. Legal falar um ponto importante que eu acho que eu não comentei durante a aula, a questão da aplicação é muito importante, né, uma aplicação correta com relação a esses hormônios. Nós temos que ter o cuidado ali com os pacientes, com os usuários, com os atletas, no caso da necessidade de aplicação. Então, ela é indicada ali como coadjuvante em terapias, né, de doenças debilitantes crônicas ou trauma, e favorito ali, né, de muitos usuários, atletas, para fins estéticos, porque ela aumenta, né, muito rápido ali, tem um aumento de volume e de força, e ela é moderadamente androgênica. Ela é utilizada ali, né, para ganho de massa muscular, principalmente no período de pré-competição, e ela retém muito líquido, né? Então a gente vai ver lá na frente que grande parte dos usuários eles associam diuréticos, né? Aí nesse ciclo, né, de utilização de hormônios para justamente, né, eliminar aí e contra esses efeitos adversos que são causados pelo uso dos esteroides. A toxicidade hepática é moderada, né? Não vou dizer mínima, porque fica parecendo que é algo muito bom, mas nós temos o risco de toxicidade hepática com o uso da DECA. E a reputação dela, né, é de ser ali, acho que é uma das substâncias mais utilizadas e também uma das mais detectadas, né, nos períodos ali de competição. O Winstrol, né, que é para secar, acho que todo mundo já ouviu falar do Winstrol.
A principal característica dele, né, nós temos a preparação dele via oral e intramuscular. A principal característica dele, né, é que a retenção de água dele é mínima, e é importante, né, a gente destacar que ele demonstrou sucesso ali no tratamento de anemias, de angioedema hereditário, né, estados de depreciação física, osteoporose, em queimaduras, período pré e pós-operatório. Ele não se aromatiza facilmente, né, pessoal? Então, ele não é um esteroide que vai causar aqueles efeitos de ginecomastia, né? Todos os efeitos, que é o que o usuário não quer. E ele vai, como eu falei, o ponto principal dele, a chave dele, é essa questão da retenção hídrica, né? Ele tem uma diminuição desse volume hídrico no corpo e ele aumenta essa força, né? Essa massa muscular sem um aumento de peso excessivo, né? Também relacionado aí por não provocar esse aspecto de inchaço, né? A trembolona também acho que é bem conhecida aí por bastante gente. Ela é de administração intramuscular, ela não se aromatiza, né? Então ela não se converte em estrógeno, então também dificilmente ela vai ter aqueles efeitos indesejáveis que a gente comentou. E esse efeito, né? O uso dela contribui bastante para o aumento da força, que é perceptível bem rápido ali, em algumas semanas. Porém, né, temos também a questão da hepatotoxicidade com o uso delas. É um ponto que a gente tem que levar em conta praticamente no uso de todos aí. E é bem comum ela provocar ali bastante, né, mudança no comportamento do paciente, com agressividade, né? E ela dá uma aparência, né, de músculo muito definido, muito grande, e é um anabolizante ali que é queridinho, né, dos atletas de alto nível também. A fluoximesterona, né, o Alotestin, que também é de administração oral, ele normalmente é usado ali nas últimas semanas, né, que antecedem ali a competição, porque eles causam a principal, né, o principal efeito adverso dele é esse distúrbio de humor, então o usuário fica bem agressivo e ele também é muito hepatotóxico, muito androgênico, e não, né, provoca aquele aspecto de inchaço também, de retenção de líquido. Então, por esses efeitos, esse anabolizante ele é utilizado mais comumente ali, logo ali pré-competição. A oximetolona, que é o hemogenin, que também acho que é de amplo uso, amplo mesmo, principalmente com jovens, ele é de uso oral, né? Ele é o esteroide oral aí mais poderoso, né, para fisiculturistas e não fisiculturistas que usam, né? Ele é muito hepatotóxico, mas ele é bem usado porque ele promove ali um rápido ganho de massa, né, de volume, de força muscular. E ele é muito androgênico e por isso, né, ele não é muito utilizado, não comumente, né? Não vou dizer que nunca, porque com certeza tem mulheres que já usaram, mas ele não é comumente utilizado por mulheres, justamente pelos efeitos, né, que a gente comentou, de crescimento de pelo, engrossamento da voz, que nesse caso aqui do Hemogenin, eles são bem altos. A Deposteron, né, que é o cipionato de testosterona, também de amplo uso, acho que pelo tanto de ícones aqui a gente já pode ver, o tanto de coisa que pode causar, também é de administração intramuscular, promove um rápido aumento de volume e força muscular, mas é muito androgênico, né? Então é o maior responsável aí pelo desenvolvimento de ginecomastia nos fisiculturistas, retém bastante líquido, né? Então pode causar uma hipertensão no nosso paciente, nosso usuário, em quem você está acompanhando. Pode gerar atrofia dos testículos, acne pelo aumento das glândulas sebáceas, e nesse caso aqui é bem comum também acelerar o processo da perda de cabelo, né? O homem por si já tem essa tendência aí de perder,
cabelo. Então, o uso, principalmente aqui do Deposteron, acelera, né, essa queda. Bom, nós temos também, como eu comentei, né, algumas drogas aí utilizadas em associação com os esteroides. Então, nós temos, né, o GH, que é o hormônio de crescimento, que vai ajudar ali, né, no aumento muscular, ganho de força do nosso usuário, do nosso paciente. Ele vai promover o crescimento ósseo também, né? Então é bem comum a gente, é perceptível o paciente que faz o uso, principalmente quando a gente observa aqui os ossos da testa aqui, né, saltados para frente. Ele pode trazer para o nosso usuário ali um risco, né, aumentado de desenvolvimento de diabetes, e também, né, a gente tem que lembrar que esse crescimento, como eu falei, ele não é seletivo. Então, o coração é também um músculo, e quando a gente associa principalmente o GH, a gente pode, né, gerar também o aumento do músculo cardíaco. Uso de diuréticos, que eu acho que está bem claro, né, o porquê dessa associação junto com os hormônios esteroides. Então, como a gente viu, a maioria deles traz, né, como efeito essa retenção de líquido, esse aspecto de inchaço, e aí os usuários optam pelo uso de diurético para, né, mascarar, para burlar aí esse efeito adverso. Então, é um uso de um medicamento para tratar um efeito adverso que pode trazer alguns outros mais, né, pessoal? Então, muito cuidado aí com o uso de medicamentos. A insulina, né, que ela tem um efeito anabólico e anticatabólico, ela é responsável pelo metabolismo de carboidratos, de gorduras, ela vai promover a absorção de aminoácidos, né, aumentar a síntese de proteína, e com isso vai contribuir para o aumento da massa muscular. Cuidado, né, com os nossos pacientes, porque ela pode trazer o risco de hipoglicemia para o nosso paciente, e ela pode estimular o armazenamento de gordura. Então, o nosso paciente, o usuário, o atleta, ele vai, né, ter uma tendência ali de engordar, de armazenar mais gordura. Também é comum, né, o uso da creatina aí em associação com os esteroides anabolizantes. Acredito que seja um dos suplementos aí mais utilizados, né? Ela vai ajudar no aumento da energia ali para a contração muscular, ela é importante, né, para essa contração e também para a recuperação ali do músculo no pós-exercício. O clenbuterol, né, pessoal, que é muito utilizado aí para reduzir o acúmulo de gordura, porém ele causa no nosso paciente dor de cabeça, insônia, tremor, né, a irritabilidade, pode causar palpitações aí no nosso paciente. Então ele é utilizado ali em associação também, né, com esses hormônios esteroides. O HCG, né, que acredito que muita gente já tenha escutado falar, o HCG ele é para estimular a produção de testosterona natural. Lembram que eu comentei sobre o feedback ali de regulação? Então, normalmente entram, né, se usa o HCG aí para que o organismo não deixe, né, de produzir de forma natural a testosterona. E o tamoxifeno e a mesterolona, eles são utilizados aí, né, para evitar os efeitos indesejáveis, principalmente ligados ali, né, ao desenvolvimento de ginecomastia. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar uma indicação aí de documentário para vocês. Talvez a grande parte de vocês já tenham assistido, né? Mas eu acho que vale assistir agora mais uma vez, né? Com muita atenção, porque tem muito de farmacologia aí dentro desse documentário, né? Que é um ciclista que entra aí no mundo, né, dos atletas que usam esteroides. Ele acaba se juntando com um dos caras mais lendários aí da questão de burlar doping, né? Então, é bem legal, fala de alguns casos famosos. Eu acho que agora que vocês tiveram
acho que bastante coisa de farmacologia vocês vão assistir com outros olhos. Então, grande parte das estratégias, né, que são apresentadas aí nesse documentário, que foram usadas aí para burlar os dopings, né, eles têm muito do conceito básico de farmacologia, né, de cinética, principalmente, e tudo que a gente comentou hoje também, só que tudo isso aplicado à prática. Então, acho legal vocês darem uma olhadinha, reassistir, né, quem já viu, porque agora eu acho que o olhar vai ser bem diferente. Eu deixo meu contato para vocês, né, não termina aqui, eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, para, né, precisarem de materiais e tudo mais que precisarem. Então, meu e-mail tem a página Descomplicando a Farmácia Clínica, que eu coloco vários materiais com relação ao uso de medicamentos, e muito provavelmente eu vou colocar bastante agora de anabolizantes, de esteroides, né, agora que nós temos esse material mais completo. Então é isso, fico à disposição de vocês. Professoras, se tiverem algo para complementar, que eu deixei de lado. Obrigado, Cauê. Vamos ver se o Lucas tem alguma dúvida. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu complementaria, assim, só falando que existem também vários trabalhos mostrando que a incidência do uso de derivados de testosterona, né, esses anabolizantes, por jovens, né, adolescentes, é bastante alta. Esse estudo, a maior parte deles é feito nos Estados Unidos. Tem uma cultura em algumas questões aí, principalmente na parte de esporte, de cultura ao corpo ideal e tal, é parecido com o Brasil, muito menos na Europa você tem esse tipo de questão. E por conta disso, os adolescentes fazem muito uso de anabolizante de forma totalmente irregular, de forma abusiva, e com isso a incidência, eles mostram que a incidência de suicídio é bastante alta decorrente do uso desses anabolizantes por parte desses adolescentes aí, pré-adolescentes e adolescentes ou jovens, né? E essa é uma das questões, assim como a questão do aumento da incidência de agressividade também. Essa questão de agressividade foi bastante estudada em animais, pelo uso dos anabolizantes e está relacionado com o aumento da expressão de alguns receptores, tanto de dopamina quanto de serotonina, em várias regiões cerebrais. Então, se vocês pensarem no raciocínio de como é o mecanismo de ação da própria testosterona, que envolve síntese de proteínas, você pode chegar a uma conclusão de que a síntese de alguns receptores que são proteínas vão estar influenciados por conta do uso de doses excessivas de anabolizantes. Então, como o Cauê falou, o problema não é a reposição hormonal, como é feito no tratamento da andropausa ou mesmo da menopausa, pelo uso desses derivados de testosterona, mas sim pela dosagem excessiva. Então, o excesso desses compostos no corpo é que trazem todos esses efeitos colaterais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de reposição hormonal e a menopausa, que é mais comum de ser feita do que da andropausa, apesar de hoje estar se tornando bastante comum o tratamento da andropausa, as mulheres ficam com medo, principalmente pela relação com o aparecimento de câncer e esses sinais, né, androgênicos de alteração de voz e tudo mais que traz. E apesar de algumas linhas de mulheres quererem um aumento de massa muscular, outras são totalmente contra e não querem e acabam evitando e não querendo fazer reposição hormonal por conta disso. Ah, eu não quero ficar muito grande, né? Como se isso fosse. Então, a reposição hormonal ela é feita em dosagem bem abaixo do que é utilizado para esses efeitos de aumento de massa muscular e força. Né? Então, isso é uma questão bem importante que tem que se colocar, assim como se faz quando se faz tratamento de algumas anemias ou por outros problemas que o Cauê ressaltou aí
por isso que existem esses fármacos, né? Por isso que eles são utilizados clinicamente e eles são importantes para vários pacientes. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ficar bem claro aí, né? E outra questão importante que eu estou complementando, que o Cauê falou, é que quando a gente fala de tratamento hormonal, né, esse tratamento, eu falei da reposição, como ele é proibido, essas dosagens altas, que como eles são utilizados no esporte, por atletas, como é proibido isso, não existem estudos clínicos fazendo análise, porque eles são proibidos. Então, é muito complicado você conseguir uma liberação para um estudo clínico numa dosagem alta, certo? Então, por isso que não existem. A gente, claro, a gente sabe que em off muitas pessoas usam, existem até, como eu falo, apostilas ensinando de como usar isso. Eu vou colocar lá disponível, tem o filme que o Cauê colocou ali e indicou para vocês sobre o uso desses fármacos aí que são usados como doping, mas também tem a questão do uso desses fármacos por fisiculturistas, que na década lá de 70, como o Cauê mostrou na linha ali, que o Schwarzenegger, inclusive, faz parte desse grupo, né? Eles descrevem todos os efeitos colaterais que depois, com a idade, começam a aparecer pelo uso dessas altas dosagens. E mesmo assim, tem pessoas que recomendam e fazem uso. Então, a gente sabe que até hoje várias linhas, aí, os fisiculturistas e outras, né, levantadores de peso, fazem muito uso desses fármacos aí. Então, isso é uma questão que eu queria falar, mas mesmo assim, a gente sabe, por exemplo, pelo esse próprio documentário aí, do Ícaro, né, ele fala de um pesquisador, se não me engano, médico, russo. Não sei se é esse documentário, Cauê, que fala do russo que ele foge da Rússia porque ele denuncia que na Rússia já é usado há muito tempo e continua sendo usado, que eles têm todo o protocolo para tratamento e para uso em atletas, para transformar em, né, super E atletas. o mais louco desse documentário é que esse pesquisador, ele era o responsável pela detecção dos exames e depois ele é o cara que vai para o outro lado e denuncia, né? Então é uma história bem bacana, assim, eu assisti 2 vezes antes de montar essa aula, porque eu acho que tem muito da questão da farmaco e dessa questão que você complementou aí, do uso clínico e desse uso, né, que a gente vê aí por baixo dos panos, sem acompanhamento, sem a gente saber muito bem até onde pode chegar, pode causar, né, os efeitos que podem causar, mas é bem bacana para assistir. Beleza, então acho que era isso que eu tinha para complementar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, escrevam lá na plataforma. O Lucas, não sei se quer perguntar alguma coisa agora. Mas, de qualquer maneira, fiquem atentos lá, que eu vou colocar tarefa para vocês sobre essa aula e sobre os outros assuntos que a gente vai abordar na outra semana também, que tem a ver com hormônios. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Cauê? Acho que não, professor, era o que eu tinha, só deixar à disposição, né, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida ou precisar de materiais, só mandar um alô. É isso aí. Então, obrigada aí, Lucas, por ter escutado e bom restinho de semana aí para vocês. Um Tchau, tchau. abraço. Obrigado, professor.